Vamos começar uma série de leituras sobre a obra de Luiz Gama, Primeiras Trovas Burlescas. Quem aceitar também vai assumir o compromisso de ajudar aqui nos comentários com leituras que você já fez, com referência de artigos, para quem tem curiosidade de conhecer o Luiz Gama, para quem está estudando o Luiz Gama. Combinado? Então, algumas observações aqui. O poeta foi autodidata, né? Foi um leitor de autores que circulavam em sua época, tanto que há muitas referências, né? Nessas trovas burlescas. Assim, ele mostra que ele também tem leitura e talvez isso dê a ele uma autoridade diante dos seus leitores, né? Agora, ele não dominava outros idiomas, como o francês, que era moda, e muitos escritores dominavam essa língua, ele não falava outras línguas, outros idiomas, né? Tanto que as epígrafes dos seus poemas são de autores de língua portuguesa. Agora, ele também faz referência a vários outros autores, né? E ele usa o português coloquial, e aqui eu vejo como uma antecipação do movimento modernista que defende o português brasileiro, né, do Oswald de Andrade, da língua portuguesa, da língua falada caída no chão, né? Ele faz uso dessa língua também como forma de destruição da língua mais elaborada e é tão própria, né, de quem faz comédia, né, de quem quer destruir aquilo que é elevado. Pegando aqui o Bakhtin, tá como referência, como nós já fizemos no outro vídeo. A professora Elisa Fonseca, aquela imagem do slide anterior, eu retirei de um artigo dela. E ela faz algumas referências, né? Então, por exemplo, ela faz um levantamento das citações de autores e personagens que nas trovas do Luiz Gama. Então, nós temos ali escritores citados nas epígrafes, que são os portugueses Augusto Emílio Zaluar, Camões, Cândido Lusitano, Faustino Xavier de Novaes, que é muito utilizado, os luso-brasileiros Gregório de Matos, Bernardo Guimarães, né? Então, eu tenho um levantamento aqui feito pela professora muito competente, ela é uma estudiosa dele. Leiam, né? Tá aí uma referência para vocês, eu coloquei inclusive o link ali. Ali também faz citações de poeta, né? Do poeta latino Tíbulo, do Boileau, mas todos traduzidos, tá? Outras citações que ela fez o levantamento são de escritores, Arentino, Ariosto, e aí vai, né? Homero, e além do Alcorão, Tasso, né? O Alcorão e a Arte de Furtar, etc. Então, eu tenho aqui um hall, né, de leituras que ele fazia. Além desses, tem personagens da literatura, por exemplo, Dom Quixote, Gulliver, Sancho Panza, além de personagens históricos, filósofos, pintores, músicos, né? Tem Caravaggio, tem Mozart, tem Constantino, tem Paganini. Então, ele faz uma série de citações que demonstra que mesmo ele usando uma linguagem mais popular, mesmo ele fazendo uma poesia mais crítica, ele lia. Então, isso dá a ele, novamente, né, uma autoridade. Então, o primeiro poema se chama Prótase. Prótase é a introdução de uma peça teatral. E aí ele traz epígrafe de Faustino Xavier de Moraes. Quem foi Faustino Xavier de Moraes? Nada mais, nada menos que cunhado do Machado de Assis. E muito lido na época, né? Ele entraria assim na lista, né, dos best-sellers da época de leitura, né? E ele fazia sátira. Então, a epígrafe aqui já anuncia, né, alguém que vai na contramão do que se espera de um poeta, de um grande vate, de um ilustre, né? Ele fala, embora um vate canhoto, canhoto é aquele que vai na contramão do que escreve com a mão direita. Vamos lembrar que na época o canhoto não era bem visto, até um certo período, início do século XX, por exemplo, as pessoas que eram canhotas, elas eram obrigadas a aprender a usar a mão direita, porque não eram bem vistos, né? Eram ligados a uma visão mais diabolizada, vamos dizer assim. Então, dos loucos aumente a lista, seja cisne ou gafanhoto. Olha que jogo aqui de opostos, né? O cisne, aquela ave linda, né? Os poetas que escreviam ali na época também
que fazem uma boa produção, eram chamados de cisne. E o que é o gafanhoto? É aquele que destrói, aquele que devasta tudo, né? Então eu tenho aqui um oposto bem colocado. Não encontra quem resista dos seus versos à leitura, que diverte, ainda que é dura, né? Diverte, mas também denuncia. E aqui eu tenho todo um jogo nessa construção que ele faz aqui do poema, o Faustino, do ritmo, das rimas, né? Que dá uma cadência de leitura muito divertida, vamos dizer assim. E aí o Luiz Gama começa com uma quadra bem pequenininha se apresentando. No meu cantinho, encolhidinho, mancio e quedo, banindo o medo. Quem está no canto é aquele que está fora do centro, concorda? Então, ele está ali no canto. Ninguém o vê, ninguém o observa, ninguém dá valor a ele. E ele está encolhido, mansinho, e quedo imóvel. Então, alguém que está parado ali no canto, banindo o medo. Geralmente, quem ocupa o canto é quem observa, né? É aquele que tem o olhar em todos que estão no centro, porque do canto ele tem uma visão meio que privilegiada do que quem está no centro. Quem está no centro está circundado, né, por pessoas que podem não permitir uma visão dele. E ele usa diminutivos, né, cantinho, encolhidinho, mansinho, dá a ideia de infantilização, de alguém inofensivo, que nós vamos ver que não é esse o papel dele, né? Agora, olha a sonoridade, né? Cantinho, encolhidinho, mansinho. E quedo, parado, né? Banindo o medo. Quedo, banindo, medo. Também tem uma sonoridade muito bem trabalhada aqui, apesar dele dizer que ele não tem esse domínio, né? E aí ele continua. Do torpe mundo, tão furibundo em prosa fastidiosa que estou vendo, vou descrevendo. Se de um quadrado fizer um ovo, nisso dou prova de escritor novo. Essa jogada aqui dele é ótima, mas vamos por partes. Ele está do mundo torpe, né, desse mundo todo torto, todo truncado, furibundo é furioso, tá? Ele está furioso. Por quê? Porque ele vê uma prosa, né, fria e cansativa, algo produzido que não coloca aquilo que realmente está acontecendo na sociedade. Enquanto ele, o que vê, ele escreve. E veja que ele usa o tempo verbal aqui escrevendo, né, uma ação continuada. E aí, meu povo, se de um quadrado eu fizer um ovo, disso dou prova de um escritor novo. Isso aqui é fantástico, porque é uma mudança de estética, né, uma mudança de olhar, que de um quadrado faz um ovo, algo oval, né? Que é algo que não tem fim. O ovo, o que tem o círculo, o oval é algo que gira, né? Então, isso ele dá prova realmente de que ele tem talento, de que ele está fazendo algo novo. E aí, sobre as abas do Parnaso, pois que subir não pude ao alto cume, qual pobre de um mosteiro à porta, de trovas fabriquei este volume, né? Então, o que é subir o Parnaso, né? Aquele monte elevado, daquele poeta cisne, vamos dizer assim, ele escolheu ser gafanhoto. Eu achei isso maravilhoso. Vazios de saber e de prosápia, né, de escrita, de prosa, tal, não tratam de Ariosto Lamartine, nem recente as doces ambrosias, ambrosia é a alimentação dos deuses, né, de Lamires famoso ou Arentine. Então, o que ele faz? São ritmos de tarelo. Tarelo é um repique, né? Uma musicalidade que os descendentes usavam na época dele. Então, ele não está no alto monte, mas ele está aqui, ao resto do chão, junto ao povo, junto aos seus ascendentes, né? Tarelo atropelado, sem metros, sem cadência, sem bitola, que formam no papel um zigue-zague como os passos de Rengo Manquitola, né? Aquele que não tem ritmo, né? Rengo Manquitola é aquele que não tem ritmo. Mas na leitura aqui da estrofe, nós vemos que ele tem ritmo, né? São ritmos de tarelo atropelado, sem metro, sem cadência, sem bitola, que formam no papel um zigue-zague com passos de Rengo Manquitola. Então, eu tenho um ritmo aqui. Gente, eu não fiz essa canção. Se alguém fez, escreve aqui nos comentários pra gente. Mas ritmo tem, né? Isso, assim, não dá para negar. Tem ritmo. Então, o que esse poema está fazendo? Ele está anunciando o que vai vir. Então, vamos lá para o final do poema, né? Então, aqui, olha, não espere que eu seja um cisne do Parnaso, porque eu não sou. Não vou trazer ambrosia, eu vou trazer algo que arde, né? Algo que eu vejo dessa sociedade. Então, não estou lá no alto, não, eu estou aqui no chão. E as últimas quadras ele vai anunciar.
são produções grosseiras, incultamente aqui, vamos botar entre aspas, né, que ele prova que ele não é inculto, quando ele faz aquele monte de citações. E aí ele vai falar que foi feita em a hora de apatia, de pachorra, e que essas produções são filhas de uma vetustum, é uma mente fraca, tá? Eu fui buscando também os significados aqui, que não vão render numa lisonje as almas fementitas, né? Que é aquela que tem. Ele não está esperando glórias nenhuma. Então, do que você vai ver neste livro são produções grosseiras, é isso que ele está anunciando. São folhas adurente cansanção. Cansanção é uma planta que dá urticária em quem toca nela. Mas essa urticária vão ser o quê? Remédios para os loucos de excelência que querem ser eminências, né? Que querem subir, custe o que custar. O que seria aquelas celebridades? Vamos trazer para a nossa época. Eu quero ser famoso, mesmo que seja por memes que eu crio na internet. Então, são esses parvos, né, que ele vai denunciar aqui. E aí ele agora dá um aviso: coloquem-se à retaguarda, seus veteranos sábios da influência, que eu, o trovista, respeita quem tem honra, eu respeito quem tem pátria, eu respeito quem tem virtude, eu respeito quem tem inteligência. Eu só vou tocar naqueles que vão roubar a nação, que são sacripante, né? Que são. Sacripante é um falso beato, né? Que são lorba é um imbecil, os vadios. Então é isso que ele vai denunciar. Quem está nessa lista que tem honra, que tem virtude e inteligência, não precisa ter medo, que você não vai aparecer ali nas trovas dele. Mas à frente de parvalhões, heróis quixotescos, né? E aqui ele toma ali o Dom Quixote, que é uma leitura mesmo, né? Que destrói, né? Aquilo que se tinha como elevado. Barões borrachudos da traficância, ou seja, quem enriqueceu através do tráfico. Quero ao templo levar do grão sumano, que é o venerável da loja maçônica, né? Ou seja, para você que está lendo também, as arcas pejadas de ignorância. Então, o que ele está fazendo aqui neste poema? Ele está avisando ao leitor o que ele vai encontrar nas trovas que você vai ler na sequência, né? Então, de cisne, ele se colocou como gafanhoto, e o gafanhoto, ele vai destruir mesmo. Vai destruir quem? Aqueles que estão expropriando, né, a nação. Montepio era um tipo de indenização que se dava às pessoas e que depois virou uma forma de roubar, né? E é isso que ele vai fazer, tá? Então, estou esperando aqui o comentário de vocês, sugestões, links, né, de teses, dissertações, artigos que vocês encontrarem.